Fala galera, vamos de mais uma análise aí. Goiás 0, Cruzeiro 1 pela 35ª rodada do Brasileirão. Aguenta aí 5 minutinhos comigo para ter um belo raio-x dessa partida. Então vamos lá, começando pelo comportamento das equipes em campo. A gente vai ver aí um equilíbrio em termos de posse de bola, 50% para cada lado. E olhando aqui para a distribuição média dos jogadores em campo, a ideia é que a gente consiga ver se teve algum time que jogou mais adiantado em relação ao outro, né, pressionando seu adversário contra o seu campo defensivo. E para facilitar aqui a visualização, eu vou trocar os jogadores por duas linhas que representam o avanço médio das duas equipes. A gente vê a linha do Cruzeiro um pouquinho mais avançada, mais perto da linha do meio de campo em relação à linha do Goiás. Olhando para a concentração de jogadas da partida, a gente vai ver um jogo bem equilibrado. No meio de campo, 20% do total de jogadas da partida foram do Goiás no seu campo no meio de campo, né, e outros 20% do Cruzeiro. E quando a gente analisa a construção de jogadas das equipes nos seus campos ofensivos, a gente também vê um equilíbrio. O Goiás conseguiu criar 12% do total de jogadas da partida no seu campo de ataque e o Cruzeiro 13%. E para fechar essa parte da análise, a gente tem um gráfico aqui que mostra o domínio das equipes ao longo dos 90 minutos de partida. Os números positivos aqui são da equipe mandante, os negativos são da equipe visitante, né, o Cruzeiro no caso. A gente vê aqui alguns momentos em que o Cruzeiro conseguiu ter picos de intensidade, né, de domínio do jogo acima, né, ou abaixo do menos 25, né, que representa uma intensidade mais elevada, da mesma forma que o Goiás também, com dois trechos, com picos aí acima dos 25. Em termos de domínio aí, talvez o Cruzeiro, né? A gente vê um pouco mais de barras azuis do que barras verdes, mostrando aí que o Cruzeiro talvez tenha dominado a partida por mais tempo, mas também nada de muito intenso. Se a gente considerar que uma intensidade de 100 representa um domínio total da equipe mandante e de menos 100 da equipe visitante, quando a gente tira uma média aí de todas as barras desse gráfico, a gente vai chegar no número de menos 4 aí, que representa um domínio mais favorável ao Cruzeiro na média da partida. Agora aqui do lado direito a gente vai olhar para algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender aquilo que as equipes produziram em termos de criação e finalizações na partida, mas antes disso, fica o meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo e me ajudar a chegar nos 140 inscritos. Então vamos lá, começando pela expectativa de assistências, essa é uma estatística que ajuda a gente a medir a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Pelo lado do Goiás, esse valor foi de 0,56, um número relativamente baixo para uma equipe mandante. Pelo lado do Cruzeiro, 1,47 é um número bem alto. Para uma equipe visitante, a gente vê aqui claramente a superioridade do Cruzeiro nessa estatística. Olhando para finalizações e expectativa de gols, a gente vê aqui um equilíbrio em termos de finalizações, foram 10 pelo lado do Goiás e 12 pelo lado do Cruzeiro. E quando a gente olha para a expectativa de gols, 0,42 para o Goiás, um número bem baixo aí para uma equipe mandante, e 0,84 para o Cruzeiro, já um número mediano para uma equipe visitante. A expectativa de gols é uma estatística que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades criadas, e aí a gente vê o Cruzeiro superior ao Goiás nesse quesito. Quando a gente fala em número de finalizações, a gente não consegue ter a dimensão da qualidade que as equipes conseguiram dar nas finalizações em gol. Então, para isso, a gente pode olhar para a expectativa de gols pós-chute, né, que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado, considerando também a qualidade das finalizações ou a dificuldade que o goleiro teria para defender as finalizações que recebeu em gol. E aí, a superioridade do Cruzeiro fica ainda maior, né? A expectativa de gols para o Goiás ficou em 0,21, novamente um número bem baixo, e para o Cruzeiro 1,73, aí já um número relativamente alto para uma equipe visitante. Quando a gente compara, né, olha para a diferença entre a expectativa de gols pós-chute e a expectativa de gols, a gente vai ter uma dimensão do desempenho das equipes nas finalizações. Pelo lado do Goiás, esse valor foi de menos 0,21, né? Então aí um desempenho relativamente ruim do Goiás nas finalizações. Pelo lado do Cruzeiro, esse valor foi de 0,89, né? Praticamente um gol, né? Foi o que o Cruzeiro conseguiu aumentar na sua expectativa de gols, né? Que passou de 0,84 para 1,73, considerando aí o bom desempenho do Cruzeiro nas finalizações. E quando a gente olha para a diferença entre a expectativa de gols pós-chute e o número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia do desempenho dos goleiros na partida. Pelo lado do Goiás,
esse valor ficou em 0,73, né, que é o número de gols que o goleiro do Goiás evitou na partida. A expectativa era que ele tomasse 1,73 gols, né, que foi a expectativa de gols pós-chute do Cruzeiro, mas só tomou um gol, então aí um bom desempenho do goleiro do Goiás. Pelo lado do goleiro, olhando para o goleiro do Cruzeiro, né, esse valor ficou em 0,21, que é a diferença aqui do 0,21 de expectativa de gols pós-chute do Goiás e, né, o 0 gols aí que o Goiás marcou na partida. Então, um desempenho relativamente neutro do goleiro do Cruzeiro, né? Esse valor de 0,21 é praticamente zero, ou seja, a expectativa era praticamente dele não tomar gol e ele de fato não tomou. E para a gente fechar nossa análise aqui, se a gente olhar para todas as estatísticas, desde expectativa de assistências até o número de gols marcados, são todas estatísticas que eu considero que vão ajudar a gente a entender o desempenho das equipes na partida. Pelo lado do Goiás, todas as estatísticas aí com 2 estrelas ou menos, fora aqui o desempenho do goleiro. Então isso mostra aí um desempenho bem fraco do Goiás na partida. Pelo lado do Cruzeiro, a gente já vê algumas estatísticas aqui com 5 estrelas, né, como a expectativa de assistências e o desempenho nas finalizações. A gente tem estatística com 4 estrelas e as demais estatísticas todas com 3. Então a gente vê aí uma partida acima da média para o Cruzeiro. E esse golzinho no final do jogo aí premiou o melhor desempenho do Cruzeiro em relação ao Goiás. Então, fechamos aí mais uma análise de Goiás 0 Cruzeiro 1. Espero que vocês tenham gostado e fica o meu pedido novamente para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Eu fico por aqui e falou!